Estamos de volta com esta edição do Jornal da Justiça, dedicada às decisões do plenário do Supremo Tribunal Federal. Este ano, os ministros definiram que o Estado não é obrigado a fornecer remédio sem registro na Anvisa e determinaram regras para casos específicos. A pauta que temos hoje em discussão a partir desta sessão extraordinária, ela é das mais relevantes e importantes. Buscará contribuir para a parametrização da atuação do Judiciário na implementação do direito à saúde. É mais um passo a ser adotado por este poder, a par dos que já vêm sendo adotados na seara extrajudicial. O julgamento desse caso começou em 2016 e em 2019 o plenário do Supremo concluiu e definiu que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos que não têm registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ou que ainda estão em fase de experiência. Até porque, por isso também fiz questão de salientar, as decisões judiciais em matéria de medicamentos, matéria de saúde, são cumpridas com orçamento destinado à saúde. Em outras palavras, o montante determinado judicialmente a poucos indivíduos, por mais importante que sejam as questões, mas esse montante é retirado do orçamento destinado a milhões de pessoas que dependem do SUS. A regra é que é indispensável o registro do medicamento na Anvisa e que em nenhuma hipótese há possibilidade de requerimento de medicamento em fase experimental, mas em situações excepcionais permite-se o que a própria Anvisa, inclusive na sua normatividade já prevê, se permite que, caso a caso, eventualmente se chegue a uma conclusão diversa. Os ministros também determinaram que pode ter exceções em alguns casos, mas para isso estabeleceu condições. São permitidos quando a demora da Anvisa em analisar o registro do remédio. No caso de doenças raras e ultra-raras, o juiz pode autorizar o medicamento, mesmo que a Anvisa não tenha extrapolado o prazo de análise do registro. O medicamento deve ter registro em agências reguladoras no exterior. E quando não há substituto terapêutico com registro no Brasil. As ações que pedem esses medicamentos deverão ser propostas à Justiça Federal e contra a União. Vamos então entender um pouco mais sobre essa decisão com a nossa consultora jurídica, Gisele Reis. Vamos lá. Eu queria falar com você sobre essa judicialização da saúde, mais um caso que acompanhamos na reportagem, né? Sim, inclusive os ministros, acabaram tratando desse assunto ao proferirem os seus votos. E por qual razão? Porque normalmente existe um orçamento público que é destinado para custear a saúde. Quando você tem a judicialização da saúde e aí, por meio de uma decisão judicial, o juiz acaba determinando o fornecimento de um medicamento que não está registrado na Anvisa, ele acaba ali suprindo a necessidade de um indivíduo, mas podendo afetar toda a coletividade. Então, existe, de fato, uma preocupação em relação a essa judicialização para que o SUS, que é um sistema universal de saúde, acabe prejudicado. Então, existe essa preocupação e acabe sendo aplicado aí apenas para alguns em detrimento da coletividade. Então, os ministros entenderam, assim, por decisão da maioria, que é fundamental, a regra tem que ter registro na Anvisa. E por que esse registro é importante? Ele é importante para garantir a própria eficácia do fármaco, para poder ter controle de preço, para que se possa saber a própria eficiência do tratamento. Então, há uma série de requisitos que tem a ver com uma preocupação em relação à própria efetividade daquela medicação. E a saúde pública também, saúde pública, sem dúvida, que são levados em consideração a partir do momento em que se exige esse registro da Anvisa. Então, de toda forma, os ministros entenderam, até estabeleceram uma tese em repercussão geral, no sentido de que medicamento só com registro na Anvisa. Apenas em casos excepcionais isso poderá ser concedido pelo Estado. E aí, nesses casos, havendo necessidade, tem que ter uma ação contra a União. Então, já delimitou aí a questão da competência de quem é que deve responder pelo fornecimento desse medicamento, caso ele não tenha registro. E esses casos excepcionais ainda exigem a necessidade de que já tenha
de que exista um registro, um pedido de registro em andamento, né? E que não teve tempo e que há uma demora irrazoável, de que esse medicamento ele já tem testes em laboratórios, mesmo que sejam laboratórios internacionais, sobre a efetividade dessa medicação. Então, existem alguns requisitos, como esses que eu mencionei, que devem ser levados em consideração quando houver, né, a necessidade de uma excepcionalidade, ou seja, em caso desde que você demonstre que os tratamentos usuais também não são aplicados ao caso concreto ou são ineficientes, aí sim haveria, então, essa possibilidade extra no sentido de concessão do medicamento sem registro. Gisele, mais uma vez, muitíssimo obrigada pelas suas explicações, pelos esclarecimentos aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde.